Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson Knaip Duarte. Vamos para a nossa videoaula sobre vetores, parte 2. Assim como eu havia prometido para vocês, né? Hoje vamos utilizar o simulador PhET Colorado. Então, a princípio, vamos ver alguns exemplos de vetores e depois vamos partir para usar o simulador, ok, galera? Sejam todos bem-vindos. Dê um like aí, uma curtida aí na nossa videoaula, beleza? Aproveitem bastante cada uma das videoaulas postadas aí no nosso canal no YouTube, beleza, galera? Bom, de início, né, é importante a gente lembrar aqui alguns valores de senos e cossenos. Iremos precisar, ok? Então, nós temos aqui a tabela mostrando, por exemplo, para o ângulo igual a 0 graus, o seno é igual a 0 e o cosseno é igual a 1. Para 30 graus, o seno é meio, que é 0,5, tá? O cosseno, raiz de 3 sobre 2, que vai dar 0,866. Quando a gente tem 45 graus, reparem que o seno é igual ao cosseno, raiz de 2 sobre 2, que equivale a 0,707. Para o ângulo de 60 graus, nós temos o seno raiz de 3 sobre 2, que é 0,866. Reparem que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, né? E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Por quê? Porque são ângulos o quê? Complementares, ok? Para 90 graus, o seno é 1, o cosseno é 0. Para 180 graus, o seno é 0 e o cosseno é menos 1. E 360 graus, só para ilustrar aqui, né? Seno igual a 0 e o cosseno é igual a 1. Ok? Então, essa tabela aí fica aí para a gente consultar. Vamos aos exemplos. Considere dois vetores A e B. O A representado por 4 unidades e o B representado por 3 unidades. Então, a gente vai analisar agora a soma desses dois vetores em situações distintas. Situação 1. Vamos considerar que os dois vetores, os vetores A e B, apresentam mesma direção e mesmo sentido, conforme está representado aqui no desenho, né? Vamos ilustrar aqui, ó. Ó, esse aqui é o vetor A, 4 unidades, direção horizontal, sentido esquerda para direita. Vetor B, 3 unidades, direção horizontal, sentido esquerda para direita. Portanto, o ângulo entre eles é 0 graus, ok? Aplicando a regra do paralelogramo, nós vamos ter então que o vetor soma vai ser S ao quadrado igual A ao quadrado, que é 4 unidades, 4 ao quadrado, né? Mais o vetor B ao quadrado, 3 unidades, então 3 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, 2 vezes 4 vezes 3, cosseno do ângulo entre eles, que é 0. Recordando naquela tabela anterior, cosseno de 0 é 1, né? Então, fazendo as contas aí, 16 com 9, 25, mais 24, 49. Raiz quadrada de 49, a soma entre eles é 7 unidades. Repare, então, basta somar 4 mais 3, que eu vou obter justamente o valor de 7 unidades, tá certo? Isso, essa soma direta é somente quando eles têm a mesma direção e sentido. O ideal é utilizar aí a regra do paralelogramo, certo? Bom, vamos para uma situação 2, galera. Agora, os vetores A e B têm mesma direção, porém eles apresentam sentidos opostos. Olha aqui o vetor A, 4 unidades da esquerda para a direita. Então, direção horizontal, sentido esquerda para a direita. O vetor B, direção horizontal, de 3 unidades, né? Porém, da direita para esquerda. Por isso, o sinalzinho menos ali, galera. Mostrando o sentido
oposto, né? Então, reparem que agora o ângulo entre eles já não é zero mais. Como eles possuem sentidos opostos, o ângulo é de 180 graus. Então, utilizando aí a regra do paralelogramo, S ao quadrado é igual a ao quadrado, que é 4 unidades ao quadrado, mais, reparem que aqui eu não coloco o sinal menos nessa equação, tá? Então, a gente trabalha com valor em módulo, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, né? Ou seja, 2 vezes 4 vezes 3, o cosseno de 180 graus. Aí, o cosseno de 180 vale menos 1, né? Então, eu vou somar aqui 16 com 9, 25, mais com menos dá menos, né? 25 menos 24. Então, S ao quadrado igual a 1, eu vou ter o resultado igual a 1 unidade. Então, se eu somar aqui 4U menos 3U, ó, eu vou obter 1 unidade. Tá certo? Bom, agora vamos ter uma terceira situação aqui, que é quando eles são perpendiculares entre si, são ortogonais, né? Aí, nesse caso, o ângulo entre eles é 90 graus, tá certo? Usando, então, a regra do paralelogramo, S ao quadrado é igual o A ao quadrado, né? Que é 4 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes cosseno de 90. Só que o cosseno de 90 é zero. Então, essa parte aqui da equação vai zerar, ó. Repare que isso aqui se reduziu a quê? Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, se eu transpor esse vetor A para cá, eu vou ter aqui o vetor soma é a hipotenusa do triângulo, né? Então, eu caio numa situação de Pitágoras, né? Então, S ao quadrado igual a 25. Aqui eu vou achar um S igual a 5 unidades, né? Então, a soma desses dois vetores, quando eles formam um ângulo de 90 graus, dá 5 unidades. Bom, é uma quarta situação aqui, quando o ângulo entre eles é 60 graus, né? Aí, recordando lá da nossa aula anterior, né? Nós temos aqui o teorema aqui, ó, a lei dos cossenos, né? Lembrando que o θ é o ângulo entre os vetores, entre os dois vetores, né? No caso aqui eu coloquei A1 e A2, mas nós estamos trabalhando com vetor A e com vetor B. Então, como que vai ficar a minha equação? S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, o cosseno entre eles, que é 60 graus. Substituindo os valores, né? E lembrando que o cosseno de 60 é meio, então eu vou achar que S ao quadrado igual a 37, S vai dar 6,08 unidades. Ok, galera? Belezinha? Bom, uma outra questão importante que nós vimos naquela videoaula anterior é a projeção, né? Projetar o vetor, né? Ou achar as componentes do vetor na direção x e na direção y, ok? Bom, aqui eu tenho a figura, então, ó, representando, ó, já com a decomposição aqui do vetor, ó. O AY é a projeção do vetor A na direção y e o AX é a projeção do vetor A na direção x. Eu vou desenhar aqui, ó, esse aqui, ó, é o nosso ângulo θ, tá certo? E no caso, o ângulo θ é 45 graus. Se a gente reparar aqui, ó, no desenho, o tamanho da projeção na direção y vai ser igual ao tamanho da projeção na direção x. Por que que acontece isso? Porque eu tenho um ângulo de 45 graus. Se eu aproximo aqui, diminuo o ângulo na direção x, ó, eu aumento a projeção em x e diminuo em y. Então, isso é um fator bastante interessante, né? Então, como é que eu vou calcular, então, cada uma dessas projeções? A projeção na direção x eu chamei de AX. Eu vou pegar o valor do A e vou multiplicar pelo cosseno de θ. Na direção y, eu vou pegar o valor de A e multiplicar pelo seno
de θ, ok? Então, vamos lá. O A na direção x é o A vezes cosseno de θ. Aqui foi dado, ó, o vetor A, ele vale 24 unidades. Então, eu vou ter 24 vezes cosseno de 45. Naquela tabela que eu apresentei inicialmente, a gente pega o valor do cosseno de 45, que é 0,707, né? Ou raiz de 2 sobre 2, tá? E acha que é aproximadamente 17 unidades. Agora eu faço a projeção em y, que é a seno de θ. Então, 24 vezes seno de 45. Reparem que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Raiz de 2 sobre 2, ou 0,707. Multiplicando aqui por 24, eu obtenho 17 unidades. Ó. Como a gente havia dito, ó, os valores são iguais das projeções quando o ângulo for de 45 graus. Ok, gente? Curtiram aí? Então, vamos voltar aqui agora para a gente usar o simulador, né? Então, vamos lá. Vamos aqui para o caso mais simples primeiro. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos limpar a tela aqui. Então, vamos lá. Vou colocar um vetor A aqui, ó, de intensidade igual a 5, tá? Reparem que ele não tem projeção na direção y, ele está só na direção x. Então, o vetor A é igual ao AX, ele só tem projeção na direção x, ok? Agora eu vou colocar um vetor B aqui, ó, de tamanho igual a, vamos pôr 10. Aí, o BX vale 10. Quanto que vai dar a soma desses dois vetores? Vamos arredar ele para cá. Vamos ver o somatório agora. Vamos colocar os valores, ó. O A vale 5 e o B vale 10. Como eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, é aquela soma direta. Então, vai dar 15, né? Aqui o vetor soma, igual a 15. Mas se eles tiverem sentidos opostos, vamos colocar menos 5 agora, ó. Olha lá quanto que está dando o resultado. Vetor 10 menos 5. Então, eu tenho um resultado do vetor soma igual a 5. Ok? Então, aqui nesse caso, o ângulo entre eles é 180 graus. Por que que a gente subtrai? Lembra quando a gente utiliza lá o teorema, né, a lei dos cossenos, né? Aí nós vamos usar o ângulo de 180 graus e o cosseno de 180 é menos 1. Então, isso aqui acaba virando uma subtração. Ok? Muito bem. Aqui agora, ó, nós temos aqui, né, um vetor A igual a 24. Ó. Lembra o exercício que nós fizemos? Né? Vamos voltar lá. Ó, se eu tiver o vetor A igual a 24, ó, então o AX vai ser A vezes o cosseno de 45. Ó. 24 vezes cosseno de 45, eu achei 17. Ó. Aqui, ó, justamente isso. Ó. Tá vendo? O ângulo aqui é 45 graus. Então, aqui embaixo eu tenho o valor do AX e aqui eu tenho o valor do AY. Todos dois dando valor de 17. Tá certo? Bom, aqui é a representação, ó, do vetor soma. Então, eu tenho o AY igual a 17, o AX igual a 17 e o vetor soma, então, está dando aí como resultado 24. Ok? É lógico que se eu alterar o ângulo aqui, ó, por exemplo, se eu arredar ele perto, ó, do vetor x, reparem que a projeção em x aumenta e a projeção em y diminui. E se eu fizer o contrário, ó, aumentar o ângulo θ, ó, reparem que a projeção em y vai aumentando e a projeção em x vai diminuindo. Ok? E para finalizar, gente, aqui, ó, olha como que a gente faz, né, alterando a equação. Então, eu tenho que o vetor A mais o vetor B
A soma vai ser o vetor C, ó. Vamos verificar aqui, ó. Olha lá, é o vetor soma. Vou aumentar aqui o vetor A, passando para 2, ó. Vamos ver o que aconteceu, ó. Olha lá, aumentou o vetor soma, tá certo? Então, aqui eu posso trabalhar uma variação da minha equação, ó, né? Eu vario a minha equação aqui e eu vou ter sempre representado aqui o vetor soma, ok? Posso colocar os valores, ó. Então, aqui eu tenho o vetor 2A, né, que vale 10, e o vetor 2B, que vale 14,1. Então, eu posso usar lá a regra do paralelogramo substituindo esses valores, ó. Tá certo? Ao substituir os valores, vamos arredar para cá para a gente enxergar, eu posso calcular, né, o vetor soma e verificar aqui no simulador os resultados. Lembrando que aqui, ó, qual que é o ângulo θ entre os dois? Eu tenho 90 graus, está aqui, ó, mais 45 graus, ó. Então tem que ficar atento a esse valor do ângulo entre os dois vetores, ok? Então eu posso ir mudando, modificando esses valores aí, ó. Tá certo? Posso alterar aqui, ó, na equação, tá vendo? Posso diminuir, posso aumentar, né? Então eu faço um exercício aqui de simulação, eu faço o cálculo e depois eu posso vir aqui e fazer o resultado, verificar o resultado se está de acordo com aquilo que eu calculei ou não, tá certo? Bom, aqui nos dá outras opções também, ó. Por exemplo, eu posso trabalhar a questão da projeção, ó. Então aqui eu tenho um vetor resultante igual a 15,8, quanto que dá a projeção dele na direção x e na direção y? Então eu tenho aqui um ângulo θ de 71,6, né? Então, para eu achar essa projeção em x, eu pego o valor do C, 15,8, e multiplico pelo cosseno desse ângulo aqui, ó, que no caso é cosseno de 71,6. É lógico que eu posso variar esse ângulo e colocar outros ângulos que sejam conhecidos, né? Para poder facilitar os meus cálculos, ok? Muito bem, galera. Então, para a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Dê uma curtida lá na nossa página e não deixem de estar sempre dando os comentários e curtindo cada uma das aulas aí, ok, galera? Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.